Via Justiça de hoje é sobre reincidência criminal. O Brasil vive uma situação incômoda na área de segurança. Há condenados soltos e aqui até já cumpriram pena e voltam a praticar crimes. Nossos convidados, o juiz Guilherme de Azeredo Passos, da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Odilon Pereira de Souza, numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. O Via Justiça está começando. O CNJ determinou um levantamento para saber os índices de reincidência criminal no país. O IPEA é quem está fazendo a pesquisa. O resultado deverá ser divulgado neste segundo semestre. Doutor Guilherme, é verdade que o Brasil detém um dos maiores índices do mundo em reincidência criminal? Nós não podemos dizer que o Brasil seja o detentor desse título infeliz, porque nós não temos uma estatística. Mas nós temos altos índices de incidência. Recentemente estive com a pesquisadora do IPEA, que fará essa pesquisa a pedido do CNJ. Ela falou que ela tem um índice hoje de 70%, mas que ela não pode garanti-lo em razão da falta de uma estatística, uma estatística real disso aí. Isso pode ser até maior, né, doutor Odilon? Olha, eu tenho a impressão, aliás, que é maior. O que acontece no Brasil... Primeiro, nós não temos estatística. Aqui vivemos do achismo. Tudo quanto há, acho. Não. Precisava ter uma estatística perfeita e entender o que é reincidência para não colocar como reincidência aquilo que não é reincidência. Aquilo que é apenas um novo crime. Mas a sociedade como um todo fala da reincidência quando você comete um novo crime, que às vezes tecnicamente não é reincidência. Mas o que nós precisamos é verificar o seguinte, é que o preso precisa ser tratado com a dignidade da pessoa humana. Não se pode pegar um preso e mandar para um presídio sem a menor condição de ter. E agora ainda estamos, talvez querendo copiar o que se faz na América do Norte, que lá está extinguindo, que é a parceria público-privada. O sistema penitenciário não pode ser dirigido por empresa particular. Tem que ser dirigido por poder público. E enquanto nós tivermos esse sistema, os nossos índices irão aumentar. Qual que é o significado jurídico da reincidência, doutor Guilherme? A reincidência, tecnicamente falando, é a prática de um novo delito após o trânsito em julgado da primeira condenação. A pessoa tem que ter esgotado todos os recursos, não poder mais ter mutabilidade daquela condenação e cometer um novo delito. Aí sim ela é reincidente. As pessoas confundem muito a reentrada ou a prática de novo delito como reincidência, e não é. Pois, citar aquele exemplo do furto. A pessoa que pratica diversos furtos, ela comete um, consegue uma liberdade provisória, comete outro, consegue outra. E isso assim não é reincidência. Isso não é reincidência, isso é reiteração de conduta. Ela somente será reincidente se ela vier a praticar um novo furto depois de condenado por qualquer destes por sentença irrecorrível. Mas isso foi então uma política criminal da época que instituiu a reincidência, não é, isso doutor Odilon? É a época do positivismo, em que o sujeito é julgado pelo que ele é e não pelo que ele fez. Eu dou um exemplo muito simples de que reincidência não tem o menor sentido, que é o seguinte: um cidadão processado por estupro. É um crime grave que repugna a todos nós. E o outro processado por lesões corporais leves. O processado por estupro comete um crime depois de 5 anos do trânsito em julgado de uma sentença. Ele não é reincidente. O autor das lesões corporais, que é uma pena mínima, e decorrido o trânsito em julgado, se não perfizer o total de 5 anos, ele é considerado reincidente e tendo essa reincidência como causa de aumento de pena. O sentido da reincidência seria a maior periculosidade. Então eu pergunto, a periculosidade de um estuprador é a mesma de um autor de lesões corporais? O senhor citou aí, doutor Guilherme, a questão do crime contra o patrimônio, né, que muitos furtos podem não gerar a reincidência. Ora, se tivesse a reincidência, não pareceria que serviria melhor como prevenção? Houve um erro nesse sentido? Eu não digo que houve um erro. O que eu acho que nós temos que ter é condições de dar uma resposta rápida à sociedade.
Certo. Delito, acusação, exercício da ampla defesa e decisão judicial. Se reconhecida a prática do delito, condenação. Mas o que acontece hoje, infelizmente, e que a sociedade está perplexa? Que nós não temos hoje uma condição de dar uma resposta rápida a todos os delitos que são praticados na sociedade. Quais são as consequências da reincidência para o preso? Ele tem a pena agravada, né? Na fase do processo de conhecimento. E na fase da execução, ele tem um aumento dos seus estágios. Não para a progressão ele não é prejudicada, não tem a progressão prejudicada. Mas ele tem o tempo de livramento aumentado para metade quando o crime é comum. Às vezes, quando o crime é hediondo, ele não consegue nem o livramento condicional. Ele tem aumentado o tempo para saídas temporárias, então tem uma série de consequências na execução, além do aumento lá na... Do aumento, né? Doutor Odilon, por que os que já foram condenados voltam a praticar crimes? Quais as causas da reincidência criminal? Bom, vamos por partes. As causas são várias. As causas são várias porque nós vivemos uma sociedade, então a partir da televisão, de que hora nós estamos usando para divulgar as nossas ideias, e que, portanto, é um instrumento efetivo e útil e necessário, mas a sociedade é sanguinária. A sociedade quer pena. Então, o que acontece é o seguinte, ficam a gritar que é preciso pena de morte, pena disso, pena daquilo. Não, nós precisamos verificar as causas da incidência criminal. Por que o sujeito comete crime? O que é que leva um cidadão comum à prática do crime? Resolvido esse problema, que é um assunto que seria mais psicológico ou antropológico, resolvidas essas questões, nós então teríamos que cuidar de um sistema penitenciário. Porque nós não temos um sistema penitenciário. Nós temos um amontoado penitenciário. Quando nós vamos, e eu vou algumas vezes às penitenciárias, a condição de vida lá na penitenciária é horrível. Os diretores de penitenciária não têm nenhum preparo, não têm nenhum curso especial para cuidar daquilo. Então, cria-se um clima. Por outro lado, a sociedade, o egresso do sistema penitenciário, com quem que ele vai conviver? Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre o elevado número de reincidências no país. A impunidade é o maior contribuidor para esse fato de reincidência. Prende, solta, eles acham que realmente não há impunidade e voltam a reincidir. Nosso judiciário é falho e a impunidade, a certeza ou a sensação de impunidade faz a pessoa cometer o crime novamente. A falta de uma lei mais firme, uma lei que realmente seja aplicada e nas penitenciárias uma educação e não ficar apenas cumprindo a pena, e deveria formar a pessoa para poder retornar à sociedade. Mudar a lei, tem muita gente presa aí por crimes bobos aí, não é verdade? E os que precisam realmente estar na cadeia estão aí no poder. A cadeia é uma escola para bandido. Então eu acho que tinha que mudar o sistema prisional, dar uma outra cara nisso, educar as pessoas. Em vez de... Eu acho que o prisioneiro tem que entrar dentro do presídio e estudar. Só sair de lá depois de formado. E os que têm diploma, curso superior e são reincidentes, tem que mofar na cadeia, porque esse aí, ele tinha tudo para poder aprender, não aprendeu e continua fazendo os crimes. Olha, no próximo bloco, os nossos convidados vão comentar essa fala popular. Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.